Olá, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Me chamo José Matheus Costa dos Santos. Sou aluno do curso de Psicologia da Universidade Federal do Estado de Alagoas, do campus Assis Simões. Tenho como orientadora Cristina Azevedo. Cristina Azevedo, né? O meu trabalho é Raça, Gênero e Urbanização na disciplina de Relação de Trabalho 1. É importante que a gente situe a disciplina, né? Principalmente o curso de Psicologia, os profissionais de Psicologia. Um artigo que saiu em 2019 começa a traçar um perfil dos profissionais de psicologia. E dentro disso a gente consegue perceber que é uma profissão majoritariamente para mulheres brancas que utiliza como aporte teórico autores norte-americanos principalmente e autores norte-americanos e europeus, que tem como principal campo de atuação a clínica. Né? Eu estou situado dentro desse contexto, dentro na qual o curso tem essa majoritariamente também formado por mulheres brancas, né, geralmente de classe média. E é isso. A disciplina que eu atuei como monitor foi relação de trabalho, uma disciplina que a gente tem que entender os processos sociais culturais e como a interface dele na saúde mental, né, na relação de trabalho. Um dos objetivos é que a gente possa compreender como é que esses processos afetam o trabalhador. Esse artigo que eu acabei de citar também tenta traçar a experiência desses profissionais dentro do curso de formação da psicologia. Eles acabam percebendo que existe uma lacuna na discussão sobre branquitude, né? Algumas discussões que são transversais muito importantes, né, para todo psicólogo, eles acabam vendo essa lacuna. E aí eu gostaria de ler esse artigo a partir das ações afirmativas. Um caso bastante emblemático, né, para contextualizar a afirmativa foi o caso Ari, na Universidade de Brasília, na qual Arivaldo foi o primeiro aluno negro, né, no programa de doutoramento em antropologia, também foi o primeiro aluno negro a ser reprovado na disciplina obrigatória. E aí ele começa a recorrer porque não existia um parâmetro para essa reprovação. E a partir de movimentação que ele faz, os universitários, os docentes, né, e todo o corpo técnico começa a perceber que essa segregação que tem nas nossas universidades, né, isso é uma ação afirmativa. E aí, em 2013, é intitulado, né, Ações Afirmativas dentro da UNB, uma das pioneiras dentro desse processo de seleção, de, de distribuição de vagas. Bom, e aí um grande processo, né, que a Branquitude tem nisso é nos currículos universitários. Né? A nossa universidade se estuda no Brasil a partir de norte-americanos, mas principalmente de europeus, né, uma classe trouxe esses pensadores, né, Levi-Strauss na USP e muitos outros para instituir a Universidade Brasileira no modelo europeu. E aí a gente vê que uma das principais características apontada dentro desse tipo de conhecimento universitário é uma abstração, um universalismo, né, que tanto que tanto é marca registrada da branquitude, né, que é um processo de racialização dos corpos brancos, né, é, porque eles são vistos como universais e a gente percebe isso também nos currículos universitários, né, é a ausência de muitas discussões, né, e é o Gomes o Gomes, né, e o Carvalho vão apontar que esse processo é porque a nossa universidade foi feita para pessoas brancas e por pessoas brancas, na qual seus interesses, né, vão estar em pauta dentro desses currículos e essas teorias universalistas não são universalistas, na verdade. São desdobramento das experiências das pessoas brancas dentro dos contextos. E aí, um outro muito interessante para a gente também pensar, critica esse currículo universitário, é Guerreiro Ramos, que ele vai apontar essas lacunas, né, esses conhecimentos muito abstrativos, muito generalistas, muito universais, principalmente importados de outros locais, como é que eles não conseguem se encaixar na nossa realidade, muitas vezes isso não tem uma confluência, uma correspondência com a nossa realidade. E aí, que as ações afirmativas voltam a ter uma importância, porque a partir dela a gente vê a introdução tanto de alunos negros, quilombolas e pessoas de classe menos favorecidas dentro desses cursos, e a partir desse processo a gente vê apontamento de lacunas e como alguns autores apontam a descolonização. E aí, né, que é interessante que o interessante do meu trabalho é apontar como a monitoria também pode ser esse processo. Como é que os monitores também podem ter esse processo de ser um agente de transformação dos currículos universitários, das gramáticas, das pedagogias, principalmente a partir disso, de indagações sobre essas universalidades, dessas verdades únicas,
né, dessas abordagens eurocêntricas norte-americanas dentro dos nossos currículos, dentro das nossas realidades universitárias. A partir das lacunas da política, de esquecimento que alguns autores sofreram, né? Fanon, a Leila, a Grada, muitos outros autores, a Cida Bento, muitos autores muito importantes para que a gente possa entender nossa realidade, possa contribuir muito para a nossa atuação como psicólogos, são esquecidos dentro desses currículos, geralmente por esse favorecimento de autores norte-americanos e europeus para a realidade brasileira. E aí, o que a gente quer defender aqui? A gente quer evidenciar como o programa de mentoria pode ser um polo de descolonização do currículo universitário e de contribuição para esse processo de ensino-aprendizagem dos docentes. E aí, como argumentação, a gente traz o seguinte, que a autonomia tem que ser a palavra-chave no programa de mentoria. Que os monitores têm que ter, monitoras, têm que ter autonomia durante todo esse processo de monitoria. Justamente porque se a gente acabar comprando esse discurso de que os monitores são auxiliares, né, das atividades dos docentes, que eles devem auxiliar os docentes, a gente acaba tirando essa autonomia. Se a gente tira essa autonomia, a gente tira o processo mais mágico da monitoria, que é essa contribuição para o ensino-aprendizagem, tanto dos docentes como dos docentes, né? Justamente por isso aqui, ó. Esse processo, né, de introdução desses alunos revela-nos educadores, a nossa ignorância sobre vários temas, né? Ele tira esse local clássico do docente, processo de ação afirmativa, tira esse local, começa a ter novas indagações. Eu me coloco nesse local também. Mas eu também defendo, e é importante que a gente fale, que tem que ter uma confluência, tem que ter esse processo de autonomia para os monitores, tem que ter uma correspondência, um diálogo entre os monitores e os docentes, né? Porque se os docentes tiverem essa visão dos monitores como auxiliar ou de servidores para os docentes, a gente acaba tirando todo esse processo mágico, né? E aqui está a metodologia das aulas, né? A metodologia que a gente utiliza, né? Aula de aula, né? Com discussão problemática, leitura de texto para debate, vídeo, produção de texto, resumos críticos, fechamentos, apresentação de seminários e trabalhos práticos. Bom, e aí eu gostaria de trazer minha experiência, né? E aí eu vou relatar brevemente. A partir do momento que eu fui aceito como monitor, conversei com a Cristina para que pudesse ser adicionado pode ser agregado algumas discussões que são muito importantes para a relação de trabalho. Branquitude, na sua intenção com racismo, no mercado de trabalho, urbanização no mundo do trabalho, gênero e mercado de trabalho, como é que esses marcadores que se materializam, que se corporificam nessas pessoas, acabam afetando o mercado de trabalho, ou a sua saúde mental também. E aí outro ponto bastante interessante que a gente vem utilizando é uma gramática pedagógica da deseducação. Diferente de uma educação pautada, como Yasmin Marceno traz, né, europeu que é educar, adestrar para trabalhar, como o Nego Bispo também fala, né, educar é como se fosse adestrar esses corpos, a gente trabalha em outra concepção que é deseducação. Deseducação é essa possibilidade de fazer conhecimentos potencialmente emancipatórios, que rompe com esses paradigmas abstratos, que não se materializam, que não tem materialidade na vida dos alunos. E também que a teoria vale por si só. A gente tenta trabalhar dentro da disciplina que a teoria por si só não vale. A teoria só tem validade quando ela tem uma correspondência com a realidade. Teoria por teoria não é formativo. Mas quando essa teoria é vista na realidade dos docentes, aí a gente começa a ver um valor de romper com esses abstratismos, né, que essa branquitude nos implementa. E aí, né, um ponto interessante é que nesse processo de deseducação, os alunos se deparam com discursos cristalizados dentro do senso comum, que eles mesmos perpetuam. E geralmente essa deseducação gera alguns conflitos, mobiliza alguns afetos que podem ter uma agitação. É um campo de conflito. Para que seja. A gente cresceu no Brasil com um discurso de meritocracia, um discurso de democracia racial. E os alunos começam a perceber que isso não. A gente começa a perceber que gênero, que raça, que sexualidade afeta o mercado de trabalho. E alguns alunos começam a conflituar com isso. E aí a gente tenta incentivar esses conflitos. A gente tenta influenciar o contraditório nesses processos para que a gente possa romper com esses discursos centralizados pela colonialidade, né? E aí, para finalizar, gostaria de agradecer a professora
Gostaria de evidenciar essa autonomia que os docentes têm, que os monitores têm que ter em frente a essa visão, né? E aí agradeço muito a confiança da docente, do posto nos monitores, e que o programa de monitoria também pode ser um processo, um polo de transformação dos currículos, um vetor de contribuição teórica e prática. Não só por docentes, mas também, não só por discentes, mas também por docentes, né? Mas para que isso aconteça, a gente tem que romper com essas visões de que o monitor é auxiliar do docente, né? Mas ele tem que ser visto como um agente de transformação, como foi o nosso caso. Muito obrigado.